E olha, após receber críticas da CUT, como mostramos aqui mais cedo, o presidente Lula escolheu Wagner Freitas, ex-líder da Central Única dos Trabalhadores, para presidir o Serviço Nacional da Indústria, o SESI. A nomeação foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Em 2015, em discurso feito dentro do Palácio do Planalto, Wagner Freitas convocou os militantes a pegarem armas para defender Dilma Rousseff do processo de impeachment. Acompanhe. Eu gostaria de começar dando um recado para os golpistas. Somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma. Qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Na época, a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o ex-presidente da CUT por incitação ao crime. Já até falava mais cedo, né, Alan? Até perguntei para o Zé se havia possibilidade de algum aceno aos sindicalistas, né, depois desse banho de água fria que receberam com o salário mínimo subindo só R$18. E aí chega agora essa informação, a indicação de Wagner Freitas, ex-presidente da CUT, ao SESI. Alan? É horroroso, né? Porque esse, de fato, e não foi narrativa, com todas as letras, incitou o crime. E o que é curioso, tanto aí pela justiça, não teve todo o rigor da lei, né? Nem foi preso, se eu não me engano, não teve nada disso. E nem da imprensa, teve o absoluto silêncio da imprensa. Isso não foi categorizado na época como um ato antidemocrático. E aí sim, claramente ele está incitando a violência. Agora, aquilo que é hoje passível de uma dúvida, né? Simplesmente, aliás, dúvida não, a pessoa está lá levantando a bandeira do Brasil, rezando o Pai Nosso. Alan, posso só... É que não existia esse tipo penal em 2015. Isso foi inserido no Código Penal ano 2021. Não, mas eu digo assim, o tratamento... Esse é o problema. Não, tudo bem, tudo bem. Não, a incitação ao crime ele foi, mas assim, o ato antidemocrático... É isso, o crime de golpismo foi colocado no Código de 2021. Essa fala de 2015. Perfeito. Não teve não, perfeito. Pela justiça eu concordo contigo. Agora, e pela imprensa? Nada de narrativa antidemocrática. É que era do bem. Né? Nada. Aí pode, entendeu? Invadir propriedade rural, tocar o terror no campo, destruir a Embrapa, pode. Aí tá liberado. Invadir propriedade urbana, na cidade, aí pode. Manifestação Black Bloc, que morreu colegas nossos aqui, morreu um colega jornalista da Band, aí tá tudo bem. Destruir metrô, tá tudo bem. Por quê? Porque é a manifestação do bem. É a manifestação com aquele cunho socialista, é a revolução, aí tá tudo bem. Agora, o senhorzinho lá na Avenida Paulista, né, ou em outra cidade, enfim, e rezar o Pai Nosso e com a bandeirinha do Brasil, aí é uma ameaça à democracia. Então esse duplo padrão da imprensa progressista, olha, eu vou te falar, é de embrulhar o estômago. Pavinato. Eu só que você me perdoa. Não, mas não foi bom, não foi bom. Você fez. Porque a sua avaliação no mérito, ela é corretíssima, ela é irretocável. Mas a gente tem esse detalhe, né, do ato antidemocrático. Isso virou um crime, infelizmente, em 2000. Não porque, infelizmente, o ato antidemocrático é crime, mas todo ato criminoso é antidemocrático. Todo ato de corrupção é antidemocrático. Para mim, esse artigo que foi inserido em 2021 é de um desserviço danado à democracia. Porque a gente está falando hoje em dia que é um crime horroroso, perverso contra a democracia, o quebrar cadeiras, quebrar vidro, quebrar mesa. É um crime horroroso? É, de fato. Mas perceba que com essa inclusão e com esse tratamento que a gente está tendo hoje, a gente não fala que a corrupção que mata tanta gente é um crime horroroso contra a democracia, afinal de contas, existe corrupção democrática? Não!
Não existe corrupção democrática, não existe assassinato, um homicídio qualificado democrático, não existe roubo democrático, estelionato democrático. A democracia não é só a relação entre o eleitor e a autoridade eleita. A democracia é tudo, a democracia é a realização de negócios entre particulares, para qual os interesses de cada um e as obrigações de cada um estão salvaguardadas pelo direito. Isso é democracia. Tudo que é criminoso é antidemocrático. E quando a gente cria um crime específico falando, isso é o crime contra o Estado Democrático de Direito, isso é um desserviço, porque o Brasil, que já padece de tanto problema antidemocrático, a gente tira o foco e passa a normalizar e banalizar a corrupção, por exemplo. Então, a crítica do professor Alan é sensacional, porque o conteúdo do fato de 2015, apesar da inexistência desse artigo novo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo conteúdo dos atos que a CUT, que a imprensa, que todo mundo passou a acusar o pessoal só porque é de uma ideologia diversa. Chegaram às vias de fato? Chegaram. Teve muito mais crime? Teve. Mas o tratamento de fato arrepia, porque o mal é o mal em qualquer tempo, independentemente de lei penal que diga que aquilo é mal. A gente não pode banalizar o mal, porque banalizando o mal, nós caímos naquele perigo que Hannah Arendt falava da Alemanha nazista. E o que está acontecendo agora é que nós estamos banalizando o mal. E como ex-aluno do SESI, quando eu fiz a minha primeira 8ª série no SESI, eu só tenho muito a lamentar que o SESI, esse exemplo de educação no Brasil, esteja nas mãos de um sujeito como esse. De um sujeito que não pensa duas vezes antes de pegar em armas e incitar o crime, porque foi isso que ele fez. Você, Zé? Eu morro de saudade de um tempo em que se discutia Estado e de se discutia competência. Alguém, para chegar num cargo desse, tinha um caminho, tinha um serviço prestado, uma especialização e um conhecimento do métier. Isso, para mim, nem precisava de lei. Olha, Alan, o Miro Teixeira, um ex-deputado do Rio de Janeiro, que eu respeito muito, ele costumava dizer o seguinte: a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos, apenas 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. E o artigo 2º é revogadas as disposições em contrário, ou seja, não precisa tanta lei, o que precisa é vergonha na cara. Então, é tão óbvio que para ocupar um lugar desse, de diretor do SESI, né, o presidente do SESI, tem que ser uma pessoa que conheça muito de método, conheça de SESI, conheça a história do SESI, conheça o objetivo do SESI, que seja um grande gestor. E isso, para mim, não precisava de lei. Mas, futuramente, eu acho que precisa votar uma lei dizendo isso. Olha, para ser presidente do SESI, tem que ter qualificações, tem que ser um setor de gestão, tem que conhecer pelo menos o SESI. E aí, quando a gente vê pessoas assim ocupando cargos tão importantes, que são cargos importantes, muito importantes, eu acho que o presidente do SESI, ele repercute mais, ele tem mais poderes e ele é mais alto do que um deputado federal, que é um mandato eleito pelo povo, para se ter uma ideia, né? E a gente vê critérios esquisitos. Qual é o critério colocado na mesa para um cidadão assim assumir a presidência do SESI? Mas, de qualquer forma, uma sinalização importante, né, Zé, aos sindicatos, porque é uma figura forte, né, apesar de não ser mais o presidente da CUT, né, mas Wagner Freitas é um nome importante do sindicalismo, né, então tem uma representatividade, né. Temos mais 30 segundinhos, Zé. É exatamente isso, que eu fiz essa fala exatamente para dizer o seguinte: não há critérios objetivos e técnicos, é um critério político para abrir uma linha, um caminho desse setor com o governo, né? Não fosse o governo Lula fraco, teríamos vários ministros aqui, todos com essa carteirinha.